bacana. Conta uma coisa para a gente. Hoje no seu discurso, aqui no ABQ, você falou uma coisa muito bacana que nos chamou a atenção e nós te convidamos para conversar um pouquinho. Você falou candidatos a uma premiação, candidatos técnicos e candidatos acadêmicos. Aí eu olhei para o Géser e falei assim, puxa vida, que legal que ela falou. E ela ainda comentou assim, e tinha pouco técnico e muito acadêmico. Eu falei para o Géser, exatamente o ponto. Como é que pode ter uma divisão tão clara entre o técnico e o acadêmico? Estão todo mundo junto. E você falou assim, precisa ter mais técnico. Perfeito. Como é que esses dois mundos ainda, a gente está conversando essa história, eu escuto há 30, 40 anos. Como é que você vê o técnico, o acadêmico, a ABQ? Como é que a gente junta tudo isso? Qual a sua opinião? A ABQ, ela até tenta juntar os dois. Tem muita gente na ABQ que é professor, mas tem muita gente que é, de fato, do serviço. Mas isso é uma coisa cultural do Brasil. Até outro dia, tinha piadinha, era ter que terminar a faculdade, senão você vai para a sala comum quando você for preso. E eu não sei se isso continua sendo verdade ou não, eu não tenho a menor intenção de ser presa, mas já começa a diferenciar as pessoas aí. Entre outras coisas, porque tem algumas faculdades cuja qualidade é nenhuma, mas vale como academia. Há países nas quais o tecnólogo, o técnico, é tão valorizado, a pessoa que tem um curso técnico é tão valorizada quanto a pessoa que tem um curso universitário. Aqui no Brasil, eu tenho ouvido algumas pessoas fazerem discursos assim, por causa dessa coisa da IA e quem quer fazer os trabalhos ditos menos nobres, que no fim, hoje em dia, o trabalho dito menos nobre vai acabar sendo melhor pago do que o trabalho, entre aspas, acadêmico, porque ninguém vai querer fazer. E, de verdade, alguém precisa ser cuidador, alguém precisa ser faxineiro ou lixeiro, e muita gente também precisa, alguém precisa ser engenheiro e alguém precisa ser médico. Agora, não dá para estar numa sociedade que só valoriza quem tem título universitário e chama qualquer título universitário se auto-chama qualquer tipo de universitário de doutor. Eu achei que interessante, como eu sou idosa, de alguns anos para cá, de alguns anos para cá, as pessoas começaram a se referir a mulheres em geral, a mim também, como doutora. A premissa é que se você tem uma postura ou se veste de determinada maneira, se é doutora, você deve ter nível universitário. Mas isso é uma coisa do Brasil. Sim. No resto do mundo não é assim. Mas quem que nós estamos entrevistando hoje? Estamos entrevistando umas cadeiras, né, da ABQ, Ana Maria Malik. Obrigado, Ana Maria. Doutora, professora, médica, doutora médica. E obrigado pela disposição de conversar conosco aqui rapidamente, durante o intervalo aqui do ABQ, da reunião do ABQ. Seminário. A gente falou no primeiro painel sobre educação. Né? A gente falou de educação de base, algumas ilhas, a possibilidade de experimentos, gestão educacional. Nós entramos num ciclo vicioso e estamos com dificuldades de sair, como país, desse ciclo vicioso da educação que afeta o básico, depois afeta o colegial, depois a universidade, a pós-graduação e o emprego. A gente entrou num ciclo vicioso. Sim, eu não tenho cultura, não sei em quem eu voto, também não vou estudar porque eu não vou ter emprego. Quer dizer, a gente tem um ciclo desse? Você enxerga alguma coisa assim? Não, isso já é uma visão um pouco pessimista demais, mas as pessoas precisam acreditar no discurso dos educadores, que a educação permite que as pessoas tenham uma vida melhor. Então, se você sabe ler, estou falando de educação básica, se você consegue ler e fazer conta, você fica muito mais independente. Se você consegue ler de verdade, você entende o que você lê.
Isso te ajuda a entender o que as pessoas dizem para você. Você se deixa enganar menos. Existem estudos acadêmicos comprovando que o nível de educação das mães, quer dizer, quanto mais anos de escolaridade as mães têm, menos as criancinhas morrem, de menor o índice de mortalidade infantil. Mas isso tem limite, claro. É que se a mãe sabe ferver água e lavar a mão, e se ela consegue levar a criança para fazer vacina e entende o que o profissional de saúde explica, maravilha. Agora, chamar uma pessoa que tem pouca educação formal, que não fez faculdade, de burra, é bobagem. Tem uma mãe que tem uma renda baixíssima, 14 filhos e os mantém vivos, essa mulher não sabe. Uhum. Não é assim óbvio que a criança vai sobreviver. Então, é claro que a criança não sobrevive só por conta da mãe. Se não tiver saneamento básico, não vai ter sobrevida que aguente. Se não tiver vacina, também não. Mas não basta o engenheiro desenhar a planta do esgoto. Precisa ter alguém que saiba fazer isso. Então, hoje em dia, por exemplo, na área de manutenção, você não encontra ninguém para fazer marcenaria. Sim, uma dificuldade. 40 anos, 50 anos atrás, eu me lembro que assim, eu fui conhecer um serviço de saúde, 40 anos. Mas o chefe da manutenção dizia que já era tão difícil arrumar eletricista que se a pessoa reconhecesse uma lâmpada era meio caminho andado. Se conseguisse trocar a lâmpada, já era eletricista. E agora nós estamos falando... Eu não tenho a menor ideia. E hoje é a profissão do futuro, por causa dos carros elétricos, é a profissão de eletricista. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É a profissão agora, do futuro a gente está falando agora, presente, pelo crescimento no país do carro elétrico. Eu entrei no movimento do sem carro, que eu venho do meu carro faz um tempo, então eu nunca tive a experiência de dirigir um carro elétrico, que não deve ser simples, não deve ser simples. Para mim, que não sou nativa digital. Porque para alguém que vai fazer 18 anos daqui a 8 anos... Sim. Claro. Mas tem um ponto interessante, Ana, que eu vejo assim, a gente está falando de um mundo eletrificado, o carro eletrificado tem suas complexidades, claro. Sim. A gente está falando de um mundo com inteligência artificial, tem agentes de inteligência artificial. Sim. A gente está falando de um mundo que não é simples, é um mundo complexo. Você fazer sua inteligência artificial, você fazer os seus carros eletrificados é complexo. E a gente está falando dos problemas mais básicos que a gente tem. Então, parece que a gente tem uma série de gargalos. Você comentou, se lavar a mão, nossa, diminui muito os problemas de uma criança, é verdade. Então a gente vê uma pirâmide meio um pouco invertida, a gente tem necessidades tão básicas. Como é que a ABQ, como é que vocês veem isso aqui como qualidade, né? A gente tenta mostrar, e acho que na mesa da qual eu vou participar, que é a última, é um pouco tentar mostrar isso. Eu estive num evento de empreendedorismo um dia e todo mundo, plataforma de educação. Aí eu falei, tá, mas e as pessoas que moram em lugar onde não tem acesso à internet, porque isso ainda existe? E gente que até tem smartphone, mas não sabe o que fazer com ele. Quer dizer, tem o smartphone, mas em vez de mandar recado, não consegue digitar, então manda recado de voz. Então, vamos chegar no Brasil. Quer dizer, eu acho maravilhosos os exemplos da Finlândia, da Coreia, mas a gente tem 210 milhões de habitantes. O papel da qualidade, se a gente puder pensar, né, até no tema do seminário, qualidade 5.0. O papel da qualidade focado em pessoas se expande do tradicional, quando as pessoas falam de qualidade do processo, qualidade do produto e serviço, se expande para essa governança, dessa gestão, da sustentabilidade. Deveria. O profissional deveria se ver num outro mundo e com outras responsabilidades. O tal do deveria é grave, mas
Qualidade, assim, quando eu comecei a estudar qualidade, eu achava tudo aquilo, que coisa bonita, que coisa interessante. E à medida que os tempos passam e que eu vou vendo o que acontece, mais eu chego à conclusão de que o Deming, que é o Papa da qualidade, ele estava coberto de razão, assim, absolutamente. Assim como Freud, né, não dá para viver sem Freud, não dá para viver sem Deming, porque ele falava em conhecimento profundo. As pessoas querem ter orgulho daquilo que elas fazem. Ninguém erra porque quer errar. Tem as personalidades psicopáticas. Então, as coisas que o Deming pregava funcionam nesta sociedade, na sociedade que vai um pouquinho mais para frente e tudo mais que a gente vai enxergar. Então, qualidade tem seu lugar, sim. E teve duas coisas que hoje, depois da nossa conversa, alguém estava comentando que todo mundo tem que entender a estratégia, é verdade. Mas uma vez eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica e estava perguntando para um gestor, que era, todo mundo falava, que gestor maravilhoso. E eu falava, como é que vocês vão, como é que as pessoas que estão trabalhando no pronto-socorro, já profissionais da saúde, vão ficar sabendo dessas mudanças da estratégia da empresa? Eles não precisam, eles têm que tocar o pronto-socorro. Enquanto as pessoas acharem que isso faz parte da vida, a gente vai ter problemas. Porque não é que precisa fazer, todo mundo precisa saber, não, mas precisa saber onde você está. Pelo menos elementos, não precisa todo, mas os elementos. Quando eu dava aula de comportamento organizacional, o pessoal achava, para tentar transformar isso num conhecimento mais interessante, talvez, ou palatável, eu falava, sabe, é que nem tinha no meu tempo os gibis do Pato Donald, e aí tinha os sobrinhos do Pato Donald, né? Assim, que eram escoteiros mirins. Sim. E aí tinha o manual do escoteiro. Tinha. Comportamento organizacional é o manual do escoteiro mirim para você tentar entender onde você está. Não tem bússola hoje, tem Waze, tá bom. E quando a coisa do Waze faz a mesma coisa que a bússola fazia, ele fala, vá para sudoeste. Você vai para direita. Para esquerda. Sudoeste eu não sei onde é, não serve para isso. Interessante a questão da... Você comenta... Primeiro que quando a Ana fala assim, comentávamos quando eu conversei com ela, porque eu achei ela tão interessante, combinei com o Jéssica, vamos bater um papo com ela, e eu peguei a Ana saindo da sala. Falei, Ana, me apaixonei pelo seu discurso, vamos conversar, e deu nessa nossa entrevista aqui. E era justamente isso, né? Agora, a questão que eu conversava com o Jéssica também ali, ao fundo, era, o Jéssica falava assim, quando eu estava na educação, quando eu era criança, tinha educação moral e cívica, tinha um monte de coisas que hoje não tem. Nós viemos de escola do Estado, uma escola simples, e isso ajudava a formar o ser humano. E a gente, um ponto a mais, eu tinha uma preocupação, eu tinha que ter um trabalho um dia na minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu sabia, meu pai já tinha me avisado umas milhões de vezes, que eu ia ter que trabalhar. O que você quer ser quando crescer, meu filho? Exatamente, eu tinha que trabalhar, eu sabia disso. Com 15 anos eu ia para o trabalho, 14, 15 anos, é a idade que todos os meninos e meninas se viravam. Essa catapulta, hoje, é muito mais branda. Então eu acho que isso é uma... Depende de onde você está, depende da sua classe social, depende de onde você mora. Tem lugar, se você não for trabalhar, você não plantar, você não come. Independente da idade que você esteja. É verdade. E tem lugar que, ao contrário, você pode permanecer na casa da mamãe até os 30 e poucos anos e está tudo bem também. A adolescência hoje vai até os... A senhora que é médica já pode dizer quanto? 50. 50? Você acabou de sair da adolescência. Saí da adolescência agora.
Obrigado, Ana. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza e generosidade. Ela falou no discurso lá que ela não gosta de like, que ela não se importa com like. Vai ter um monte de like. Vai ter um monte de like, Ana. É que eu não tenho Instagram. Não, a gente coloca nas outras redes. LinkedIn. Você vai ganhar um monte de like. Isso é ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigada.